da Igreja Batista Morada Nova. Antigamente era a Igreja Batista Morada Nova, agora é a Igreja da Morada, também muito bonito. E nós chegamos, os meninos eram tudo pequenos, que lá a Yane tinha 5 anos, Rafael tinha uns 7. Então nós já éramos da segunda Igreja Batista. Então quando nós chegamos aqui de Belém para cá, nós procuramos a segunda igreja, né? Vamos congregar onde nós já estávamos. Então, nós fomos para a segunda igreja. Então, quando nós chegamos lá, estava o templo que estava em construção, né? Então, todo mundo dizendo assim, não, ó, lá próxima casa de vocês vai ter uma congregação daqui da nossa igreja. Diga, pois se estiver lá, nós vamos para lá. Aí disse, então, tudo bem. Então, quando nós chegamos aqui, primeiro, eu não estava na época que era, assim, tipo, nas casas, os cultos, né? Antes de abrir a igreja, né? De fazer o templo. Então, quando fez o templo, aí nós passamos para dentro. Eu, Elias, meus filhos, então, várias famílias da igreja lá, da segunda igreja. E quem ficou à frente nesse momento, praticamente quase um ano, foi a missionária Gessonete, né? Ela tinha acabado de chegar de missões, e aí ela assumiu esse momento. Então, a Gessonete ficou um pouco tempo, nós ficamos lá, né? Gessonete muito habilitada no trabalho do Senhor, né? Pregava muito bem, as pessoas gostavam. Então, logo, logo, vamos se tornar igreja, né? Já estava um grupo bem bom, vamos se tornar igreja. E dali, aí já foi, obrigado, Gessonete, afastar um pouquinho para entrar pastor. E aí eu chamo pastor Alzugaia. A graça e a paz, queridos, que alegria! Meu nome é Alzugaray Feitosa Dias Pinheiro, sou pastor e tive o privilégio de ser o pastor, membro fundador da Igreja Batista Morada Nova. 30 anos de desafios e 30 anos de muitas vitórias. Eu tenho certeza, a prova é que o Senhor está conosco e eu gostaria de pedir as bênçãos de Deus, mais uma vez, sobre esta amada igreja. Um grande desafio nos foi dado lá pela segunda Igreja Batista de Teresina, no ano de 1992, quando nós estávamos chegando do seminário e o pastor nos procurou com o desafio de iniciar uma congregação no bairro Morada Nova, que era novinho, tinha acabado de ser inaugurado ali pelo ano de 1987. Então nós iniciamos um trabalho ali junto com o apoio total da segunda Igreja Batista de Teresina, e a irmã Gessonete, na época era educadora cristã, que ficou ajudando aí, na época, a Frente Missionária, a Congregação Batista no Morada Nova. Era só Morada Nova 1 que existia, depois veio Morada Nova 2, o Morada Nova 3. Então, o ponto de partida foi o apartamento do irmão Carvalho, aí numa dessas ruas principais do bairro Morada Nova. Nós começamos ali com 4 pessoas, mais ou menos, e o trabalho foi desenvolvendo, os grupos pequenos foram desenvolvendo, já começamos grupos pequenos lá no bairro do Lorival Parente também, e as pessoas começaram a saber, começaram a conhecer que existia essa congregação batista aí, e algumas pessoas então foram se juntando a nós. Eu quero falar, por exemplo, do irmão Oziel, não posso esquecer a irmã Ruth, esposo, também a irmã Maria, a Betânia também chegou, Poliana com a família também, e todos foram envolvidos, participando aí dessa construção, na direção do irmão Toninho. O irmão Toninho tinha uma equipe de construção na época, e junto com a direção do irmão Deuseles, meu pai, eu não sei se todos sabem, mas ajudou muito na direção, na organização aí da nossa construção, e assim foi um período de começo.
Os jovens foram chegando, eu era bem jovem na época, ainda era solteiro, mas os jovens foram chegando. Aí nós tínhamos um grupo de louvor maravilhoso. E aí os cultos foram acontecendo, culto nos lares, nos apartamentos, culto nas ruas. Fechamos algumas ruas aí no Lourival Parente algumas vezes, no Morada Nova também. E também nas praças, aí na praça onde tem tinha um campo de futebol, e colocávamos o caminhão de som, levamos alguns cantores que eram conhecidos nacionalmente para participar dos eventos. O querido Chico Malaquias participou também. E assim a igreja foi acontecendo, as pessoas foram chegando e a igreja participando da realidade, inclusive social também, de apoio social aí no bairro Morada Nova. Como eu já falei, o trabalho de jovens foi assim algo marcante naquela época. Depois nós construímos a sala, precisamos de sala, construímos 2 salas grandes lá atrás para começar a reunir a escola bíblica dominical. E logo nesse período foi lançado o bairro Morada Nova 2 e o Morada Nova 3 também. E aí, no processo, veio o desafio de organizarmos a congregação em igreja. Eu fui ordenado em abril de 1994, quer dizer, eu passei ainda um tempo como seminarista, fui ordenado aí no ano de 1994 e depois veio então a organização, a congregação Morada Nova em Igreja Batista Morada Nova. Um templo assim mesmo, bem rústico, não tinha nada praticamente, não tinha piso, atrás tinha umas 3 salas com cantina, lá é onde ficavam as praças de juniores, das crianças, né? Então era aquela coisa bem começando desde o início. Para atravessar do templo para as classes, era assim, pedras, né? Então os meninos ficavam brincando com aquilo, criança, a gente é daquele estilo. Então era muito bom, muito gratificante, aquele período em que nós passamos ali, naquele templo, né, que estava iniciando. E assim é um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que aconteceu. Eu fico muito feliz de ouvir e saber do que está acontecendo aí em Teresina. Hoje nós estamos aqui no Canadá, eu sou missionário da missão canadense, na missão Quebec, muitos desafios pela frente, mas guardando sempre com muito carinho a história da Igreja Batista Morada Nova no nosso coração. E quando ele chega, aí ele fala logo uma campanha para quê? Para colocar o piso, né? Eu achei interessante, na época que ele foi mostrar o piso para a igreja, né? Aí disse, irmã Ruth, vamos fazer assim. Tipo, pastor, o senhor é quem decide, vamos fazer aqui. Aí ele pegou o piso, aí mostrou para a igreja. Ele mostrou para a igreja, ele disse, igreja, isso aqui tá bem, eu gostei, então mostrei para a diretoria gostou, o que a igreja acha? E a igreja apoiou, né? E ele disse, olha, como ele é firme, ele pegou aquela lajota e pulou, ele bateu no chão. Todo mundo se espantou assim. Eu digo, oh, coisa. Então foi uma coisa assim divertida, pastor Azucário, né? Eu fico muito feliz em fazer parte da história da Igreja Batista Morada Nova. Deus abençoe muito a vida de vocês. Continue multiplicando exponencialmente. O pastor também, os pastores, né? Os líderes de ministério da igreja. Deus abençoe muito vocês. Vamos em frente. Até no dia que o Senhor nos chamar, nós vamos estar todos juntos num grande coral, numa grande igreja, juntos louvando ao Senhor. Deus abençoe muito a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Então, foi pouco tempo, mas foi uma bênção, pastor ali naquela comunidade, na nossa comunidade, né? E logo em seguida ele teve que sair, né? E quando ele saiu, aí colocaram, veio o pastor Misael. O pastor Misael fazia parte também, já também da segunda igreja. Ali ele trabalhava na convenção, ele era secretário e tudo. Então o pastor Misael assumiu. Com a irmã Socorro também. Foi um período muito gratificante. Em maio de 95. Em maio de 95, velha? Isso.
A Igreja Batista em Morada Nova teve uma linda e maravilhosa caminhada. A sua trajetória é constituída de uma linda história. Por isso, hoje é dia de grande celebração. Depois de 30 anos, a Igreja Batista Morada Nova celebra com muita alegria, com muita vitória, os seus 30 anos. Vamos juntos nessa grande festa celebrar o nosso grande e poderoso Deus. Eu era vice-presidente da igreja. Naquela época, eu aceitei o desafio ao ser convidado por esta amada igreja para assumir o ministério interino desta igreja. Assumir o ministério, tinha aproximadamente 11 irmãos naquele dia em que me convidaram para assumir a igreja. Ou seja, foi um desafio para mim, para minha família, mas Deus manifestou sua graça preciosa. Ficamos aproximadamente 5 anos aqui na Igreja Batista da Morada, pastoreando com muita alegria, com muitos desafios. E quando nós saímos, nós deixamos aquele auditório lá daquele templo anterior, onde a igreja nasceu, nós deixamos ali já lotado de pessoas salvas, redimidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E hoje é muito gratificante ver o que o Senhor tem feito ao longo desses anos. Na época a gente trabalhava, tinha uma fábrica de cadeiras, nós trabalhávamos com cadeiras, inclusive nós fizemos as cadeiras da igreja na época, na gestão do pastor Misael. Ele ficou de 95 a 99, o ano. Nesse período, pastor Misael, eu me converti em 97, 95 e 97. Me batizei juntamente Rafael, Elaiane. Em 99 ele se afastou indo para São Luís. Eu me sinto amado por esta igreja, minha família também. Nós dedicamos o nosso coração a vocês, em primeiro lugar a Deus e a vocês, nesse período de 5 anos aproximadamente, à frente desse ministério tão bom, tão maravilhoso. Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência que marcou a nossa vida para sempre. Na despedida nossa da igreja, foi uma noite de muito choro. Nós choramos bastante, tanto eu, Socorro, Joabe, Rebeca, quanto a igreja também. Mas na verdade, queridos, aquele nó na garganta foi quando cheguei ao carro, já na rua, descendo a escadaria, quando chegamos ao carro. Aí Joabe olhou para o templo, queridos, e Joabe falou assim: pai, a última vez que eu cuidei do retroprojetor aqui da Igreja Batista da Morada. Meus irmãos, quando nós compramos retroprojetor, alguém perguntou: quem vai cuidar? Eu falei: é Joabe. Joabe não tinha nem 10 anos ainda. Joabe era bem novinho. E ele foi cuidando do retroprojetor da igreja. Hoje, Joabe é ministro de louvor aqui na igreja comigo há 22 anos. Então, o que ele aprendeu em Morada Nova serve para ele até hoje. Por isso, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu gostaria muito de estar com os irmãos desses 30 anos, mas que Deus abençoe maravilhosamente. Nós estamos celebrando juntamente com vocês esses 30 anos. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Na época do pastor Misael, teve um fato curioso. Nós tínhamos aí, foi de fé, de muita oração, nós tínhamos uma esperança que pastor Misael ficaria na nossa igreja. E realmente ele tinha sido convidado, ele tinha um ministério dele, e aí ele disse: não, irmão, eu não vou continuar na igreja. Pastor Misael apresentou um pastor. Uma grande parte da igreja queria pastor Mendes. E houve, assim, uma oração muito forte a respeito disso, em prol da vinda do pastor Mendes, né? Isso foi o resultado de muita oração à vinda do pastor Mendes. Cheguei na Morada Nova, vindo de Amarante. Eu estava pastoreando Amarante 4 anos. E em dezembro eu saí de lá, e quando uma equipe da diretoria da Igreja Morada Nova já me aguardava aqui em casa para me fazer esse convite. E nós fomos
eu e minha esposa, conversamos com a liderança e eles fizeram o desafio para nós de pastorearmos a Igreja Batista Morada Nova. Antes eu já era do Morada Nova, eu estava pastoreando juntamente com Misael, do Morada Nova, fiquei 6 meses lá, mas a Igreja de Amarante já estava 15 anos sem pastor e tendo 2 pastores nessa igreja e lá sem nenhum, eu fui desafiado a ir pastorear a Igreja de Amarante e fiquei lá por um período de 4 anos. Quando eu saí de lá, o pastor Misael estava saindo daqui, tinha ido já para São Luís e a igreja estava sem pastor. E quando eu cheguei aqui, a equipe de diretoria, e principalmente orientada pelo irmão Elias e irmão Ruth, foi quem me indicou para a diretoria e eu era membro da igreja ainda. Eu ainda não tinha saído do hall de membresia da igreja desde 4 anos antes. E eles disseram, você sendo pastor e a gente precisando de um pastor e você está aqui. E eu já tinha recebido o convite da igreja, da primeira igreja batista aqui do Lorival Parente. Eu tive que abrir mão do convite aqui, da primeira do Lorival Parente, e aceitei, juntamente com minha esposa, o desafio de pastorear a Morada Nova. Quando nós chegamos na Morada Nova, haviam poucos membros. E nós começamos a trabalhar, inclusive, quando eu fui pregar a primeira vez, os irmãos sentavam tudo de um só lado. E eu ficava incomodado com aquilo e eu perguntei por que todo mundo estava sentado só do meu lado esquerdo, do lado direito de quem entra. Eles disseram, não, porque o pastor Misael disse que era para encher primeiro um lado, para a gente encher esse lado, para encher o outro. Eu digo, não, nós vamos encher a igreja toda. E graças a Deus a igreja começou a crescer e os irmãos começaram a se motivar. E criamos alguns ministérios, nessa época tinha os ministérios de evangelismo e visitação, e criamos esse ministério, do qual se destacou algumas pessoas, a Selena chegou na igreja bem calma, quase não falava, mas a Selena foi a primeira missionária para o Radical África do Nordeste. A nossa igreja enviou a Selena, foi a primeira missionária jovem que foi enviada pelas igrejas da Convenção Batista Meio Norte do Brasil. E os jovens também traziam outros. Nós tínhamos vários trabalhos que a gente associava ao trabalho de evangelismo. Futebol com nossos jovens. À noite a gente jogava bola ali na quadra do Morada Nova e eles levavam amigos e levavam para a igreja. E não era só jovens, adultos também, como o irmão Raimundinho, jogava bola, o irmão Daniel ia jogar bola. E a gente levava sempre amigos não evangélicos para participar do futebol. E lá a gente orava e evangelizava, trabalhava e terminávamos levando a igreja. E a igreja começou a crescer ao ponto de não caber mais a quantidade de pessoas que já convertidas e visitantes. Que a gente deveria mudar da lei. E isso nós fizemos muitas campanhas, não para aquele templo, não para aquele templo antigo, mas já para o outro templo novo que a gente pretendia construir. E houve um período muito longo de campanhas de lanches, campanhas de viagens, campanhas de... Tem um fato curioso aqui que eu não deveria contar, porque parte de mim, mas no início da obra ali, ainda era pastor Mendes, eu fiz um aniversário no interior, levei 160 pessoas para lá, e todo o presente era em prol da construção, né? Esse relato foi exatamente para iniciar a construção onde é nosso templo hoje. Na realidade, ainda não era nem aquilo ali, era exatamente comprar os terrenos. A gente estava fazendo campanha para comprar o terreno. Fizemos projetos, eu e o irmão Elias, nós construímos uma planta onde construíamos ali mesmo, um prédio de 2 andares, ou quanto mais andar necessário, e fazermos ali mesmo. Mas aí surgiu os terrenos ali e a gente começou a ir orar ali. Eu, particularmente, eu passava ali e orava pedindo a Deus, Senhor, eu quero um terreno por aqui. E houve fatos também nessas campanhas de muita luta, de muita oração, porque toda a igreja estava em pró disso e a gente via que as coisas não estavam andando muito, né? Aí eu digo, não, mas aí a gente vai ter que levantar. Foi aonde eu tive uma ideia, essa ideia já foi o pé inicial da construção, a gente já tinha comprado o terreno, aonde eu ia viajar 10 horas da manhã, aliás, pela manhã, muito cedo,
E eu tive à noite um pensamento, disse, não, eu não vou viajar amanhã de manhã antes de falar com o pastor Mendes na reunião, lá na igreja, na EBD, onde eu fiz um mapa e levantei o tamanho da lajes que nós ia ter nesse novo templo, e eu desafiei a igreja a colocar cada uma pessoa 1 metro, ofertar 1 metro dessa laje. Quando nós fizemos as campanhas para construção, logo os irmãos sempre foram prontos a cooperar para a construção do novo templo. Alguns queriam já vender o velho templo e fazermos o culto lá na base, onde estava feito já parte da nave, né, só a parte do piso, e tinha só começado a fazer o levante das paredes. Quando eu recebi o convite para ser executivo na associação, os irmãos ficaram um pouco temerosos da construção não dar continuidade, né, porque já tínhamos, e realmente nós já tínhamos gastado bastante. Quando nós fomos para a caneta, viu que nós tínhamos gastado só de ferro ali naquela fundação. Eu e o irmão Elias sempre trabalhando junto, o irmão Daniel Johnson e outros irmãos ali, mas principalmente Daniel Johnson e Elias, ali ombreados comigo na construção. Quando nós vimos, tínhamos gasto mais de 150 mil reais já na fundação. E eu não sabia. Eu digo, meu Deus, eu não sei de onde saiu tanto dinheiro, porque para a construção de tudo isso, ferro e pedra, tijolos, o muro de arrimo tivemos que construir 2 vezes, porque ele, a primeira vez deu um defeito, e nós tivemos que fazer um outro ao lado, para fazer uma boa sustentação, para não correr risco de cair. E muitos quiseram já vender o velho templo para investir lá. Eu digo, não, deixa o templo aqui, vamos continuar com a campanha até que realmente seja necessário vender para dar continuidade à construção. Continuamos a campanha, e essa campanha se perdurou por muito tempo, mas começamos exatamente a parte inferior, a parte subterrânea, né? A parte ali embaixo, né? Colocando a laje, foi quando o pastor Mendes se ausentou da igreja, né? E ficamos parados por um bom tempo, quando o pastor Bruce assumiu a igreja interinamente, e eu já estava afastado um pouco da construção, ele me chamou. Irmão Elias, topa continuar a construção? Eu topo. Aí lá na associação estava precisando de mim com urgência, porque o outro executivo já tinha saído, e eu estava interino lá, como executivo interino. Foi quando me oficializaram como executivo da associação, e eu tive que pedir demissão da igreja, eu pedi para sair da igreja, e preocupado já começamos a procurar um novo pastor. O pastor Bruce foi muito importante também nessa parte da construção e da minha transição para me sair da igreja. Eu confiei mais porque ele ia ficar como pastor interino e fazendo a transição entre um pastor e outro. Mas embora eu saí da igreja, mas não saí de ajudar, sempre indicando um pastor e outro. E até que veio à minha mente convidar o pastor Natan, indicar o pastor Natan, que estava saindo da igreja lá, e um jovem que já tinha participado conosco de algum acampamento da juventude da nossa igreja. Eu vi que a igreja tinha boa aceitação por ele e eu indiquei. E a igreja ouviu, e o pastor Natan chegou na igreja. Vamos ver como é que o senhor quer que a gente faça. Aí ele, irmão Elias, eu não sei de nada de construção, quem sabe é o senhor. Do jeito que o senhor fizer, está aprovado. E assim eu reuni bastante pessoas da igreja em prol dessa construção, pessoas para ficar diretamente me ajudando, e nós demos o pontapé inicial já na nave do templo. A igreja, eu cresci muito. Um dos legados que a igreja deixou na minha vida foi ser amado pela igreja. A igreja sabe amar o seu pastor. Tanto que eu saí chorando da igreja, eu não queria sair. E a Igreja Morada Nova ainda é uma igreja que a gente tem um carinho muito especial, porque foi a igreja que eu pastorei por mais tempo, 15 anos. E aprendemos muito com os irmãos. O legado que realmente a igreja deixou na minha vida foi aprendizagem, o meu caráter como pastor, porque a igreja, ela ajuda o pastor a crescer, e eu cresci muito, graças a Deus, que Deus me colocou naquela igreja. Eu sabia que era a vontade de Deus, e por isso não tivemos dificuldade de aceitar o convite e ficar o tempo
que achamos que foi realmente a vontade de Deus também, e o tempo que a gente achou que deveria sair, nós saímos sem preocupação, porque sabíamos que Deus ia continuar cuidando da igreja dele, como tem cuidado até aqui. Só tenho a agradecer a Deus. Um grande abraço a todos da Igreja Batista Morada Nova, e saiba que ainda a Morada Nova está no meu coração. É uma igreja especial para nós, para mim e para minha família. Falar da nossa vida aqui na Igreja da Morada é algo muito bom para nós, né? Nós chegamos aqui em 2014. Eu lembro que nós estávamos no outro ministério e Deus ele confirmou ao nosso coração que era hora de nós sairmos de onde nós estávamos, sem convite para outro local. Só era hora de nós deixarmos a igreja onde nós estávamos. E nós não sabíamos que o Morada Nova estava num processo de sucessão pastoral. E na época o pastor Bruce estava como pastor interino e me convidou para vir pregar na igreja. A igreja estava, de acordo com uma pesquisa que foi feita dentro da própria igreja, né, a igreja estava procurando um pastor jovem e tudo. E eu vim pregar, né, na igreja. E assim, na época o João tinha até quanto tempo? 3 meses. Quando a gente veio a primeira vez em agosto? Acho que 2 meses. Uns 2 meses, né, de nascido. E pra gente foi uma experiência muito legal conhecer a Igreja da Morada mais de perto, né? A gente já conhecia de acampamentos, eu já tinha pregado em alguns acampamentos da igreja, mas vir aqui mesmo no prédio, no antigo prédio, né, na época, e estar com os irmãos foi uma experiência, assim, muito legal. Até no dia, né, que a gente foi a primeira vez, nós saímos com essa impressão, assim, poxa, seria muito legal fazer parte de uma igreja assim, né? A gente estava nessa transição de ministério e sempre pensando para onde Deus iria nos mandar, né? Então, Morada foi realmente paixão à primeira vista, né? Amor à primeira vista. Foi assim. E a gente chegou, tipo assim, nos acréscimos, né? Na prorrogação, no final da prorrogação, já tinha 15 pastores no processo de sucessão sendo analisados, e o pastor Bruce nos desafiou a entrar nesse processo, e foi algo muito rápido, né? Eu preguei a primeira vez em agosto, em setembro, dia 28 de setembro, eu estava assumindo o pastoreio, a liderança da igreja, ainda no antigo prédio. E foi assim que nós chegamos aqui. Nós chegamos em 2014 e logo os irmãos nos trouxeram no EBD. Nós saímos do antigo prédio e viemos no prédio em construção para ver a obra, né? Uma obra que estava parada há 2 anos. Tinha começado no período do ministério do pastor Mendes, foi ele que fez todo o processo de compra dos terrenos, aprovação da planta e tudo mais. Mas a obra estava parada quando nós chegamos, né? E os irmãos um tanto quanto desanimados, né? Assim, a respeito da obra, não tinha recursos, né? Por isso não dava-se continuidade. E quando a gente chegou, assim, viu a construção, ainda no bruto, um desafio enorme, a gente falou, nossa, que desafio, né? Que prédio grande, né? E aí nós entendemos de Deus que era hora de dar um passo de fé, viver as aventuras da fé, né? Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi no meu processo de estudo sobre liderança, estudando a vida do missionário William Carey, né? É que se você espera grandes coisas do Senhor, faça grandes coisas para o Senhor. Se nós queremos alcançar muitas pessoas, a gente precisa de um espaço maior. E aí nós temos esse espaço, vamos terminar o prédio. E aí a gente retomou com a ajuda do irmão Elias, né? Essa construção. Pastor Natan, quando veio para a igreja, foi uma das perguntas que eu fiz a ele. Pastor, o senhor está disposto a construir, a terminar a construção? Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Aí eu lembro do dia que, num culto, era março, mais ou menos, meados de março, e ele falou assim, irmãos, dia 5 de julho nós vamos para o novo prédio. E não tinha energia, não tinha grade, não tinha porta. E aí todo mundo, pastor já, mas a gente ainda precisa de tanta coisa. Irmãos, nós vamos entrar com o que a gente tem. O que nós tivemos até dia 5 de julho, nós vamos. E se vocês não quiserem ir, não tem problema. Vocês podem convidar um pastor para vir pregar aqui, porque eu e a minha família, nós iremos. Mesmo que for à luz de velas. Não é amor, é sim.
não lembro bem se foi a primeira ou foi a segunda escola bíblica. Houve uma divisão de classe e houve depois haveria um culto. O pastor Natan disse, não, vamos levar todos para a igreja e vamos fazer uma oração na igreja. O culto vai ser lá, sem janela, rebocado só por dentro, a parte de fora ainda estava sem reboco, só os buracos de porta e janela, estava só espigão. E fizemos um abraço por dentro, todos de mão dada, levantamos um clamor em prol daquela consumo. E eu lembro do primeiro culto, né, aqui no Templo Novo. Foi muito emocionante, assim, os irmãos esperaram tanto por aquele momento, né, e aquele poeirão, a gente foi olhar a igreja, todo mundo trazendo ventilador, um calor, mas nós estávamos tão felizes, tão alegres, né, pelo que Deus tinha feito até aqui, e a gente conseguiu entrar no dia 5 de julho com instalação, com as grades, né, e conseguimos realizar esse primeiro culto. Então foi assim uma grande vitória, né, para a igreja, deu um ânimo novo para a igreja, para os irmãos, e a percepção de que a gente tinha um grande desafio pela frente ainda, né? Quando nós chegamos, os irmãos começaram a contar que na época antes da gente chegar na igreja, para eles fazerem a base, eles começaram a vender espetinho na porta do antigo prédio, né? Os irmãos da igreja. Eu não era o pastor deles na época, mas eu achei muito interessante isso, né? Eles se disporem a vender semanalmente espetinho para agariar recursos e começar a obra. Houve a campanha do teto, da metragem, né? Metragem por família, e o legal é que até hoje, 9 anos depois que nós estamos nesse prédio novo, até hoje eu passo nas ruas e pessoas que nem frequentam a igreja dizem, ó, eu tenho 1 metro lá na igreja, viu? 1 metro lá é meu. Deus me deu uma sacada, porque eu nunca fui eu não sou um cara muito tecnológico. Eu gosto de tecnologia, mas eu não sei operar tanto. Mas na época tava aí, no início daquele Facebook ainda e tal, e Deus me deu uma sacada. Por que não criar uma página da construção e divulgar a construção na internet, para que pessoas de outros lugares vissem e se sentissem animados a contribuir, né? E aí a gente começou a gravar vídeo, começamos a lançar as campanhas no Facebook, nós tínhamos amigos de São Paulo, de outros estados, e essas pessoas foram ver e dizer, eu quero ofertar, e começaram a mandar oferta de outras regiões do Brasil, porque viram na rede social, né, a divulgação dessa obra que estava sendo feita, né? Então pessoas de vários lugares do Brasil têm um pedacinho aqui nesse prédio, né? Para dar finalizado, se não me falha a memória, no aniversário de 2015 ela já estava com aquela iluminação, com forro, com toda a janela, com todas as portas. A igreja ela viveu um momento muito interessante naquele período de 2014 e 2015. Foram 3 mudanças que a igreja viveu ao mesmo tempo. A primeira mudança foi a mudança pastoral. Entrou um novo pastor. A segunda mudança foi a mudança de visão, porque o processo de transição da visão ainda começou no antigo prédio. E a terceira mudança foi a do prédio, de um prédio para o outro. Então, a igreja viveu 3 mudanças em um período curto de tempo. Mas o que é interessante é que parece que a igreja estava desejando isso, sabe assim? E foi um grande desafio para a igreja. Eu lembro que quando eu fazia o meu mestrado, um dos professores ele nos disse, quando você assumir um novo ministério, lembre de observar o que Deus já está fazendo ali e o que Deus quer fazer ali. Você é apenas pastor auxiliar de Cristo. Cristo é o supremo pastor e você é um co-pastor. E aí nós oramos, tomamos essa decisão de nos primeiros 3 meses, que foram outubro, novembro e dezembro de 2014, apenas orar e observar, visitando as salas da EBD, observando. Eu pregava aos domingos, mas sem fazer nenhuma mudança, e orando para entender o que Deus queria fazer naquele lugar. Em janeiro de 2015, eu conheci a visão de igreja multiplicadora nos moldes que hoje funcionam, porque antes ela existia, mas era numa pegada de plantação de igreja somente. E aí eles mudaram e fizeram toda uma reformulação. E quando nós fomos para um acampamento de famílias pastorais voltado para isso, eu fiquei escandalizado. Disse, não gostei desse negócio, alguma coisa de errado aqui, né? E eu cheguei em casa revoltado, falei para a Gabi que não concordava. E Gabi, usada por Deus, disse assim, mas o que custa você... o que custa você ler os livros que já tem à disposição? E aí tinha 3 livros
né, à disposição. Igreja multiplicadora, pequeno grupo multiplicador e de volta aos princípios. E aí eu comecei a ler os 3 livros. E quando nós terminamos de ler os 3 livros, nós chegamos, aliás, nós olhamos e dissemos assim, é por aqui mesmo que Deus quer que a nossa igreja caminhe. A gente percebeu que era um retorno, né? Que a Junta de Missões estava propondo era, de fato, a igreja viver princípios da igreja primitiva, que estão lá listados, relacionados na própria escritura, né? E daí a gente começou a pensar como que a gente ia envolver a igreja nisso, né? E o primeiro passo foi a formação de liderança. E eu lembro que, assim, a gente conversava não, eu não dou conta, não, eu não quero, não, eu tenho medo, será que eu vou conseguir? Então os irmãos tinham muito receio de assumir a liderança, né? E aquela primeira turma que foi formada em 2015 ainda, acho que foi em agosto, né, de 2015, eles estavam, assim, muito temerosos. Até porque alguns princípios, né, como compaixão e graça, como plantação de igrejas, ainda era uma incógnita pra gente. Como que todos aqueles princípios casados iriam gerar novas igrejas, iriam gerar, né, ações de compaixão e graça. Um dos meus sonhos no ministério pastoral era poder trabalhar na formação de liderança. Foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração, formar líderes, né? Então eu passei um bom tempo do meu ministério estudando essa área, formação de liderança e discipulado. E eu lembro que quando nós chegamos aqui, o Paulinho, ele era seminarista na igreja, eu desafiei ele sai do teu emprego e trabalha ainda no primeiro ano do seminário, e você vai ficar aqui na igreja comigo. E a igreja nos ajudou com o Paulinho, e o Paulinho foi o primeiro pastor da igreja, pastor auxiliar para a igreja. Aliás, na época tinha um pastor Bruce, né, trabalhando conosco. O pastor Bruce era um missionário norte-americano e congregava e servia ao nosso lado. Mas até então, para a igreja, ter um outro pastor remunerado era estranho. O pastor Bruce, ele não recebia remuneração da igreja. E então veio o Paulinho e começou todo esse processo. Acho que 1 ano e meio depois o Ronald chega ainda para congregar com a gente. Só depois de 1 ano ele começa a pastorear como pastor de juventude. Alguns anos atrás o Senhor nos deu o Avner, que era membro da igreja há muitos anos, músico na igreja, e o Senhor chamou para o ministério pastoral. Depois chega o Fernando e por fim o Enemésio Júnior. Eu cheguei na igreja em 2009, né? Eu vim do sul do estado, de Avelino Lopes e Morro Cabeça no Tempo, para estudar. E aí meu primo Granjinha, né, quem foi me acolheu aqui, eu vim para morar com ele. Então, em 2009, janeiro de 2009, eu vim, e o meu primeiro contato com a igreja, meu primo já participava da igreja, né, já era membro da igreja, e meu primeiro contato com a igreja foi em um acampamento, né, acampamento de carnaval, retiro de carnaval, que foi lá na comunidade do Soninho, né. Então esse foi o meu primeiro contato com a igreja. Fui para minha cidade, né, no férias de julho, e aí também visitei a igreja lá de Avelino Lopes e tudo mais. E aí quando foi em agosto que eu retornei das férias, eu tomei minha decisão em Cristo Jesus, né? Claro que essa decisão já estava sendo amadurecida no decorrer dos meses, mas a decisão mesmo eu tomei em agosto de 2009, né? Então eu comecei a amadurecer, aí a gente teve uma trans, eu não vou lembrar o ano da trans, mas a gente teve uma ação evangelística chamada Jesus Transforma, né, que aconteceu aqui em Teresina. Ela acontece no Brasil inteiro, e nesse período ela aconteceu aqui em Teresina. E logo aí eu fiquei no campo aqui da nossa congregação, que hoje é a nossa congregação no Planalto Bela Vista. Então participei 15 dias dessa trans ativamente. E quando foi no culto da colheita, que a gente chama, né, que foi no último dia da trans, que foi lá na segunda igreja, o pastor Fernando Brandão que pregou nesse dia, e naquele dia eu tive a convicção de que eu recebi o chamado do ministério pastoral. 2011 eu fui para o seminário, né, e comecei a minha jornada, né, de buscar amadurecer cada vez mais na fé. Claro que ainda no tempo de seminário você ainda tem muita coisa a aprender, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele foi sempre
trabalhando a minha vida, mostrando aquilo que Ele queria da minha vida, né? E Deus foi muito bondoso comigo, né? Então, quando o pastor Natan entra, estava iniciando, inclusive no seminário, a nível Brasil, essa ideia da visão de igreja multiplicadora. Então a gente tinha acabado de ter algumas palestras em relação à igreja multiplicadora, né, no seminário, e quando o pastor Natan entra, ele participou de um acampamento que teve, uma conferência, um congresso que teve a respeito dessa temática, e ele não ficou assim muito convicto daquilo que tinha ouvido, né? E quando ele chega na igreja, eu ainda estava no último ano de seminário, e aí ele pediu para mim estudar mais a fundo essa temática da visão de igreja multiplicadora. Então, nesse processo eu comecei a me aprofundar, ler os livros, né? Quando foi que Deus começou realmente... Deus falou claramente aos nossos corações da necessidade de nós implantarmos essa visão na nossa igreja. Então eu dei início a esse processo, sendo responsável, né, pela parte de igreja multiplicadora. Chega um determinado momento de que eu termino o seminário, né, e aí o pastor Natan me convida para estar com ele, caminhando, né, como pastor auxiliar, e Deus mesmo falou já antes de terminar o seminário, antes da chegada do pastor Natan, uma coisa que Deus colocou no meu coração, pelo menos até hoje, é justamente esse, que eu não tinha um chamado para ser um pastor presidente, né? Então, até o momento que Deus tem falado no meu coração, é essa necessidade que eu vi, por ser presidente da juventude por algum tempo, né, da Associação Centro-Norte. Então, visitei muitas igrejas e eu via a grande necessidade de pastores ter auxílio, né? Então, eu senti meio que realmente o chamado para ser auxiliar, vamos dizer assim, né? Deus sabe o futuro a Deus pertence, mas até o momento esse a minha convicção de ministério. Então ele me convida para estar com ele, eu dou início a esse processo de igreja multiplicadora, e teve um livro que foi muito importante dentro desse processo de implantação da visão de igreja multiplicadora, que foi um livro do pastor Fabrício Freitas, que é De Volta aos Princípios. Então, quando eu li esse livro, e aí eu tive o start, aí nós estávamos com muita dificuldade na visão, alguns pequenos grupos não caminhavam, a visão parece que não estava deslanchando, e aí quando eu li esse livro, teve realmente aquele estalo, Deus falou no coração, falou assim, você não pode estar à frente, né? Apesar de você ser uma liderança, quem deve estar à frente de uma visão da igreja tem que ser o pastor presidente, né? Ele tem que estar à frente. E aí eu chamo o pastor Natan para conversar, a gente conversa, ele também entende disso, e a partir de então ele toma a frente da visão de igreja multiplicadora. E aí Deus começou, as coisas começaram a caminhar numa velocidade muito maior, né? Então hoje, tanto que graças a Deus pela bondade dele, o pastor Natan tem uma referência a nível Brasil, né? E a gente cresceu muito como igreja dentro dessa visão, né? Então eu tive um período que nós tivemos algumas dificuldades em uma das nossas congregações, então eu passei aproximadamente 2 anos ainda fora da nossa igreja, da igreja mãe, cuidando de uma da congregação, e aí logo em seguida o pastor Natan me convida para retornar, né? A gente conseguiu outra pessoa para estar na congregação e tudo mais, e aí eu retorno. E logo quando eu retorno, a gente teve o problema da pandemia, né? Então teve aquela questão toda da pandemia que a gente sabe, e as igrejas fecharam as portas, né? Os templos fecharam as portas, e eu sempre fui da área de tecnologia, sempre gostei muito da área de tecnologia. Eu tinha na época um bom computador, eu estudava para desenvolvimento, então sempre tive um bom equipamento. E aí quando vem a pandemia, a gente fala assim, a gente não pode deixar de ter culto, a gente não pode deixar de se encontrar. Os nossos pequenos grupos estão a todo vapor, a gente não pode deixar de se reunir. Então eu comecei a ver estratégias, comecei a estudar muito sobre OBS, sobre transmissão, sobre reuniões online, e eu comecei a me estudar. Eu que tinha mais facilidade da equipe, já estávamos em 3 nessa época, eu, o pastor Rondi e o pastor Natan, então eu era o que tinha mais facilidade, então eu peguei essa ponteira, né, e comecei a estudar bastante, e aí fui desenvolvendo algumas coisas dentro da nossa capacidade. Infelizmente a nossa realidade financeira não é ainda hoje, né, tão desenvolvida, e a gente tinha dificuldade em questão de equipamentos, mas como eu tinha um bom computador, deu para me fazer as transmissões iniciais, a gente ia para o templo, né, com um grupo reservado de irmãos, a gente fazia reuniões no Zoom, outros meios, com os pequenos grupos, ensinava os líderes de pequenos grupos, motivava os líderes de pequenos grupos a não deixar de ter comunhão, mesmo à distância, com os membros do seu pequeno grupo, né?
Então a gente começou a investir e a pandemia trouxe aquele alerta. A gente já tinha o sonho de iniciar algo mais concreto nessa área, mas era uma realidade que para a gente era distante. Então a pandemia trouxe a realidade para a urgência, né? Então, tanto foi que a gente conseguiu absorver tanto impacto que, infelizmente, muitas igrejas foram profundamente afetadas com a pandemia. Muitas fecharam as portas, muitos diminuíram a quantidade de pequenos grupos que tinham, muitos diminuíram a quantidade de membros que tinham. Nós, pelo contrário, nós fortalecemos, né, dentro da realidade da distância, fortalecemos os nossos pequenos grupos, continuaram firmes e fortes. Nós continuamos a realizar cultos, continuamos a alcançar pessoas para a glória de Deus, né? Então, temos testemunhos de pessoas que foram alcançadas através dessas transmissões, mesmo em meio à pandemia e o distanciamento social. Meu nome é Daniele, né? E faço parte da Igreja Batista Morada Nova, né? E antes de conhecer Jesus, né? Eu vivia uma vida de pecado, uma vida que não agradava a Deus. E eu lembro que antes Deus já falava comigo, só que eu sempre dizia que não era o momento. E foi que na pandemia, né, em 2020, eu passei por vários problemas, né? Eu acredito que várias pessoas passaram por problemas. Eu não tinha conhecimento, né? Mas eu sentia que Deus sempre estava falando comigo. E foi que quando, em 2020, que eu estava com esses problemas, tinha um dos problemas que mais me abalou na época, que foi o medo de perder minha mãe. Eu tinha um medo enorme de perder minha mãe, era aquela coisa de ver vírus, né? E eu chorava todos os dias, eu não sabia o que fazer. Eu sei que eu não sabia orar, né? Mas eu sabia que tinha um Deus, né? E eu sempre orava, né? Pedia pro Senhor para não levar minha mãe, minha família. Meu pai e meu irmão, eles trabalhavam ainda, né? Que era no isolamento social. E eu pedi pro Senhor, né? Proteger a minha família, a minha casa. Para que aquele vírus não afetasse minha família, não levasse ninguém, minha filha, né? E eu lembro que um dia eu sentei na minha cama, né? E peguei aquela Bíblia azul que tem o Velho Testamento, não, Salmos e o Novo Testamento, né? Mas eu abri ali, eu não entendia nada. Eu tentava entender e eu não sabia como estudar a Bíblia, não sabia como funcionava. Aí foi que eu escutei uma voz dizendo assim: procura uma igreja. Aí foi que eu comecei a descartar algumas igrejas, né, que eu já tinha visitado antes, né? E eu fiquei, igreja X eu não vou, a igreja tal eu não vou também. Aí foi que eu pensei assim, eu gosto da Batista, eu gosto de igreja Batista. Aí foi que nesse período eu conversava com uma amiga, né, o nome dela é Caroline, né, eu chamo ela de Carol, e eu conversava com ela, né, e essa amiga, eu tenho ela como amiga desde 2012, e ela já orava por mim, só que ela não falou pra mim, entendeu? Só sabia que ela orava por mim, né? Aí passou um período, uns dias depois que eu tinha ouvido a voz, né, de Deus falando comigo para mim procurar uma igreja. Passou alguns dias, foi que ela mandou um link da Igreja Batista da Morada Nova. Ela mandou um link de um culto. E eu lembro que eu assisti esse culto, foi o pastor Natan que estava pregando. Eu assisti em casa pelo YouTube. E naquele dia o pastor Natan perguntou, né? Primeira vez que eu assisti o culto, o pastor, ele perguntou quem era que queria aceitar Jesus naquela noite. Aí eu aceitei eu escrevi, né? Aceito Jesus, no mesmo dia que eu assisti o culto. No dia 7/6/2020 eu aceitei Jesus. Foi uma das decisões mais felizes que eu tomei na minha vida, porque eu já sabia que eu era do Senhor. E eu lembro que de imediato entraram em contato comigo pelo WhatsApp. E no mesmo instante, no mesmo momento, eu conheci a minha discipuladora, que é a Clara Ananda. Entrei num grupo de meninas. Foi muito bom para mim, né? E atualmente, hoje, né, eu faço parte do Ministério de Recepção. E sou muito grata ao Senhor por ter irmãos em Cristo Jesus, muitos irmãos. E sou muito grata a Deus, né,
Eu tenho uma discipuladora agora, que é a Nájila, né? Eu sou cuidada por ela e pelo pastor Ronald. São pessoas maravilhosas que cuidam muito bem de mim. E eu sou muito grata a Deus por fazer parte do membro de Cristo Jesus. Né? Então isso foi motivando cada vez mais, Deus mostrando a necessidade que nós tínhamos de levar a igreja até as pessoas. Porque quando nós pensamos no conceito de evangelização, o evangelho ele tem que ser levado até as pessoas. Então, se as pessoas estavam em casa e elas estavam nas telas, no seu celular, na TV, acessando o YouTube, então nós falamos, nós temos que levar a igreja até essas pessoas. Então nós começamos a investir, começamos a amadurecer, estudar mais e crescer nessa área de transmissão. Então quando se tem o término da pandemia, né, a liberação dos templos, então a gente já tinha algo muito ainda caseiro, mas que já funcional, né? Então Deus continua abençoando, eu continuei estudando, agregando pessoas e Deus foi nos dando mais formas de investir e hoje nós temos graças a Deus, bons equipamentos, não os melhores, mas algo funcional e que tem uma qualidade muito boa, né? Graças a Deus. Até o ano passado eu estava sempre à frente dessa área, procurando pessoas para que eu pudesse sair agora um pouco mais e me dedicar a outras áreas, ministérios, a outras áreas da igreja. E com a chegada do Tiago, graças a Deus, eu consegui me desvincular mais dessa área. Claro que ainda dou suporte, mas ele que está à frente desse ministério e graças a Deus nós temos conseguido construir uma boa equipe e aquilo que Deus tem feito, a forma como Deus tem trabalhado, os testemunhos que nós temos ouvido de pessoas que têm sido alcançadas através do culto online, né? Isso nos fortalece e nos motiva a continuar investindo, né? Sempre cientes de que o culto online ele não é para ser algo definitivo na vida da pessoa. Ele é um meio pelo qual nós usamos para alcançar as pessoas, porque nós sabemos que a vida em igreja, a vida em comunidade, ela é essencial para qualquer cristão. Então nós alcançamos as pessoas e trazemos essas pessoas para o convívio da igreja, que é o mais importante, né? A igreja ela teve um impacto muito grande na minha vida, né? Então eu sou filho de pais separados e sempre tive mudando bastante, né? Passei a minha vida inteira até chegar aqui em Teresina mudando de uma cidade para outra. Então quando eu chego aqui com 17 anos, que eu sou acolhido por essa igreja, né? Então eu começo a crescer e distante da minha família, que eu vim morar aqui, só tinha meu primo e na época tinha minha irmã, que logo em seguida retorna para nossa cidade. Então eu não tinha família de sangue aqui na igreja, né? Aqui em Teresina. Então a igreja Batista Morada Nova, ela foi sendo essa família, pessoas que marcaram a minha vida, que me pegaram como filhos, que cuidaram de mim, né? Além do meu primo que cuidou, que segurou a barra, que cuidou de mim, assim, das minhas necessidades, me dando o que morar, muitas vezes o que comer, né? Pessoas que me acolheram, famílias como o irmão Luiz, a irmã Silvia, o irmão Raimundo, a irmã Francisca, Ruth, Elias, foram pessoas que marcaram a minha vida. Então eu chego com 17 anos, então logo no final do meu seminário eu me caso, né, com Morgânia, e hoje nós temos 2 filhas lindas, graças a Deus. Então com a chegada do pastor Natan, minha vida ministerial ela foi impactada profundamente, né? O meu chamado ele foi fortalecido porque eu tive a bondade de Deus, né, de tê-lo como o meu pastor, né, e ele me apoiou muito, caminhando todo esse tempo com ele. Ele tem um cara de uma visão extraordinária, visão de reino, que me ajudou a crescer. Então a gente começou a desenvolver esse ministério. Logo em seguida, pouco tempo depois, o pastor Ronald chega e nós começamos uma jornada que hoje temos colhido os frutos, graças a Deus, né? Mas eu tenho muito a agradecer a essa comunidade, a forma como ela me abraçou a minha família, a forma como ela cuida de mim e da minha família. Isso nada no mundo é capaz de pagar, né? Então eu só tenho a agradecer a bondade do nosso Deus por tudo isso. E fica sempre o conselho, né? Você que está nos ouvindo, procure uma comunidade se você não tem. Se você está chegando à nossa igreja, sabe que você é amado. Se você precisar da gente, pode contar. Você que é pastor, que se acha que está sozinho no ministério, nos procure. Nós vamos ter
prazer em poder contribuir e ajudar naquilo que for possível e que nós estamos juntos. Nossa visão é que o reino cresça, não apenas a Igreja Batista Morada Nova, que é apenas parte desse reino, mas a nossa visão é que realmente que o reino de Deus cresça e que Deus seja glorificado em tudo isso. Mas ao longo do tempo, o Senhor foi capacitando esses líderes, treinando e nos mostrando no dia a dia, por meio das vidas que foram chegando, como esses princípios poderiam ser aplicados, né? E a gente foi vivendo tudo isso, cada princípio, né? E essa questão da plantação de igreja, ter uma igreja plantada a partir de um pequeno grupo, que é a igreja Nova Morada, né, em Timon, ver todos os projetos, né, funcionando. Certo, eu me converti na Igreja Batista do Jockey. Eu sou de Lago da Pedra, do Maranhão, e vim fazer biologia aqui na Universidade Federal. E ali um missionário da Igreja Batista do Jockey estava plantando uma igreja na sua própria casa. Ele decide então, através da Junta de Missões, o projeto evangelístico de Jesus Transforma, ele decide visitar a universidade e ali ele me convida para participar de um culto na casa dele. E ali um missionário americano pregando o evangelho, ele faz o convite para que aquelas pessoas venham a se render a Jesus Cristo. E então eu faço a oração ali, me rendendo aos pés de Jesus. A princípio eu não tinha noção do que Deus faria na minha vida, e Deus fez grande coisa através do seu evangelho. E então eu passo a congregar naquela pequena congregação da Igreja do Jockey ali no bairro Ininga. E então, em março de 2011, o pastor Jório, ele pergunta se eu não queria participar de um acampamento, né? E aí eu falei que não tinha dinheiro. Pastor Jório então disse que pagaria a minha inscrição. E então ele me leva para esse acampamento, que na verdade era o acampamento da Igreja Batista Morada Nova, e que a Igreja do Jockey iria participar junto com os jovens. E o pastor de jovens naquela época era justamente o pastor Natan. Então eu conheço o pastor Natan através da Igreja Batista do Jockey, né? Então a gente já se conhecia na época e foi muito bom a gente estar ali. E lembro eu que eu orava por uma esposa. Eu era novo convertido, converti em 2009, em 2011 foi o acampamento, e eu orava por uma esposa, e o Senhor realmente me mostrou a Nájila ali no acampamento, em 2011, e eu falei: Senhor, realmente é essa aqui que eu gostaria de casar. E eu passo a orar pela Nájila, e eu falo para o meu pastor que estou apaixonado por uma jovem, e meu pastor disse: se você está apaixonado, você tem que falar para ela, né? Então falei com ela, disse que queria ter uma conversa com ela, e ali começa o nosso relacionamento, né? E quando eu falo que gostava dela, eu falei também que queria casar com ela, né? Então a gente começa a ter um relacionamento, e eu já começo a ter um primeiro contato pós-acampamento com a igreja, né? Então já comecei a conhecer os pastores da igreja, na época o pastor Mendes, o pastor Bruce, e conheci a juventude da igreja, ali através dos encontros aos sábados, e foi muito interessante, né? E então, depois que terminei o curso de biologia, eu vou trabalhar na cidade de Arame, e ali eu sinto o chamado para entrar no seminário. Então eu entro no seminário em 2014, e então saio do Arame e venho morar aqui. Eu venho morar a princípio no seminário, e conversando com a Nájila, a gente entendeu que, em termos de logística, em termos de um melhor acompanhamento pastoral, seria melhor eu congregar aqui no Morada Nova, né? Por causa da logística, né? Então, nessa época, o pastor Natan já havia assumido o seu pastoreio aqui na Igreja Batista do Morada Nova, e então eu começo aqui no ano de 2016. Então eu entro aqui em 2016 como ovelha, como membro aqui da igreja, já como seminarista, né?
E eu me lembro que, passado alguns meses que eu já estava aqui, o pastor Natan, ele me fez um convite muito especial. Ele chegou para mim e disse: eu quero que você assuma a liderança da juventude. A princípio, eu não queria aceitar, porque eu me achava assim, muito sério para assumir a juventude. A gente sabe que juventude é cheia de energia, a gente sabe que juventude às vezes é muito brincalhona, né? E eu sempre fui um rapaz sério antes mesmo de ser convertido, né? E aí, convertido agora, me tornei mais sério ainda. E aí eu cheguei pro pastor Natan, eu creio que eu não sei se eu serei um bom líder de jovens, porque eu não sou muito extrovertido, eu não sou muito brincalhão. E o pastor Natan me disse uma coisa que me encorajou. Ele me falou: a juventude, ela não precisa de alguém extrovertido. A juventude precisa de alguém que venha cuidar dela. Então isso me impactou e isso me encorajou. E a minha experiência com a juventude, ela foi muito boa, foi muito positiva, né? A gente assumiu a juventude, eu com a minha esposa, né? A juventude meio dispersa, e a gente começou a amar essa juventude, e o pessoal começaram a nos abraçar a nossa liderança, e a juventude começou a se relacionar. E o número de jovens começou a multiplicar, aquele acompanhamento, aquele relacionamento discipulador. E eu lembro que os nossos cultos, eles eram bem simples. Eles aconteciam lá embaixo, na parte de baixo aqui do templo, ao lado ali da cozinha. E só o que tinha era só oração, louvor, pregação da palavra, e após o culto a gente se confraternizava ali com um lanche. O pessoal ia conversar, o pessoal ia aumentar ali o seu laço através dessas conversas. E o que eu percebi é que aqueles jovens estavam conectados, se relacionando, os cultos estavam lotados, eram cerca de 40 jovens por culto dia de sábado, e eu percebo que tudo isso aconteceu por causa da pregação da palavra no sábado. E isso me impactou, né? Isso me deixou impactado, porque eu não precisei fazer nada. Eu não fui aquele cara extrovertido, eu não fui aquele cara muito brincalhão, mas eu fui aquele cara que estava ali do lado da juventude, juntamente com a minha esposa sempre me ajudando, e a juventude começou a nos abraçar, e aí a gente teve uma explosão, né, desse relacionamento discipulador, e foi muito impactante, né? Então é dessa forma que eu chego na igreja, e foi muito bom. Algo curioso também que eu lembro que aconteceu no meio dessa juventude, dessa geração, que é a geração da Nájila, a geração do pessoal que nasceu na mesma época da Nájila, né? Essa juventude ainda estava aqui. Algo curioso foi um pequeno grupo que aconteceu de rapazes. Nós não tínhamos o hábito de se abrir um para o outro, né? Nós não tínhamos esse hábito. E naquele pequeno grupo, a gente orando ali, nós começamos a expor pecados que precisavam ser tratados em nosso coração. E ali eu, como líder da juventude, ali no meio daqueles jovens, o Senhor, Ele me motivou a expor pecados que haviam no meu coração e pedir humildemente oração para aqueles jovens. E eu percebo que eles meio que ficaram impactados, um líder se abrindo e pedindo oração para os seus pecados, né? E eu lembro que eles começaram a se abrir também, ali um para o outro, né? A contar quais eram as suas lutas, a contar quais eram as suas dificuldades. E eu lembro que a partir disso eles começaram a marcar encontros para então haver confissão de pecado, haver um relacionamento discipulador, né, mais intencional, e isso me impactou, né, porque antes havia esse gelo de eles não quererem se abrir, esse gelo deles não quererem
confessar os seus pecados, e agora um estava preocupado com o outro, um se abrindo para o outro, né? E muitos jovens nos procurando, muitas moças procurando a Nájila, muitos rapazes me procurando para se abrir e para contar o seu pecado, né? Então, assim, eu fiquei impactado, né, com a coragem dos jovens de abrir isso. Pastor, eu estou lutando contra isso. Eu estou lutando contra essa dificuldade. Eu queria que você me ajudasse. Moças também procurando a Nájila e se abrindo, né? Tudo começa quando a liderança também é humilde e a liderança também expõe os seus pecados, né? E pede oração. Então eu fiquei impactado, né? Então é como se eles vissem a liderança, dizendo, essa liderança está com a gente, essa liderança ela está aqui para a gente crescer junto. Assim, o meu início como pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Morada Nova, aprendendo com o pastor Natan, ele foi um início bem desafiador, porque a princípio, quando a gente começa a trabalhar, a gente não se enxerga como um pastor. A gente está começando ali como um pastor, mas às vezes naquele momento a gente não, eu particularmente não enxergava ainda eu como um pastor. E essa ficha foi caindo quando pessoas que iam chegando na igreja começaram a chamar a gente de pastor. E aí elas pediam ajuda, elas queriam um ensinamento, elas queriam um aconselhamento. E ali de repente a ficha cai. Nossa, realmente eu sou pastor dessa igreja. Realmente as pessoas elas confiam em uma palavra que eu venho a dar para elas. Realmente as pessoas estão absorvendo meu ensinamento na escola bíblica, absorvendo meus ensinamentos através da pregação. E as pessoas ali me encorajavam procurando a minha ajuda. Então eu me sentia encorajado, né? E algo fundamental para o meu amadurecimento aqui, como pastor do Morada Nova, foi a paciência e respeito dos irmãos. Não é fácil, creio eu, para muitas igrejas ter pastor auxiliar. E ainda ali, começando como um seminarista, como um menino que namorava a Nájila, como um jovem que chegou na igreja, sem ainda nem pensar que seria pastor, e aqueles irmãos de repente chamar você de pastor e confiar na sua palavra. Então assim, não foi fácil, mas algo assim primordial para o meu amadurecimento foi o respeito dos irmãos. Foi a paciência em ver que um jovem estava aprendendo a pregar, um jovem estava aprendendo a dar uma aula na escola bíblica, um jovem estava aprendendo a aconselhar, e a igreja, muitos irmãos mais velhos do que eu, teve paciência. Então isso foi muito bom para mim. A igreja me abraçou, a igreja cuidou de mim. E é o que eu tenho a falar aqui, que realmente o Morada Nova, ele me abraçou. O Morada Nova me amou. Isso foi muito importante também para eu me sentir como um pastor da igreja. Eu me senti amado por essa igreja. A igreja que começou a me amar, eu como um seminarista. A igreja pagando a minha mensalidade no seminário, eu recebendo livros de presente, pastor Bruce, pastor Natan, eu recebendo conselhos do pastor Natan, ensinamentos desses pastores aqui. Lembro muito bem algo assim que me impactou, o pastor Bruce me levando com a Nájila para a gente jantar. Eu lembro também que o pastor Paulo foi uma vez com o pastor Bruce, né, com a gente. E isso foi um cuidado, né? O pastor Bruce levando a gente para jantar, pagando a conta ali. Então, sobre a questão da escola bíblica, nós começamos a enxergar um problema na nossa escola bíblica. É que o currículo da nossa escola, ele não tinha a finalidade de trazer um conhecimento mais robusto para os alunos, e nós estávamos percebendo que os alunos estavam desmotivados. Às vezes a gente adotava uma revista, aquela revista ela não tinha um conteúdo muito robusto, e muitas vezes o aluno vinha para a escola bíblica no dia que dava. Eles não se interessavam em terminar o conteúdo daquela revista. Então, dava para ir naquele domingo, tudo bem, no outro domingo você perdia a aula, e muitas vezes o aluno não completava os estudos daquela revista, né? Então, foi aí que a gente pensou em elaborar melhor o currículo da nossa escola bíblica,
passando de uma escola que apenas adotava uma revista para uma escola formativa. E aí a gente começou a oferecer cursos na nossa escola, com o objetivo então de formar os alunos através desses cursos. Foi então que a gente percebeu um número maior de alunos envolvidos e mais interessados a se formar nesses cursos, né? A princípio foi um pouco impactante para a igreja absorver, mas a gente começou a notar realmente o interesse do pessoal. Outro impacto que teve não foi só apenas do currículo, mas sim de alterar o dia da escola bíblica, porque a gente começou a pensar que se a igreja tivesse um tempo maior com a família, seria também bom para a igreja. Então a gente mudou o dia de domingo para quarta-feira, com o objetivo de deixar o domingo pela manhã para a família se envolver, para a família descansar, para a família alimentar o seu relacionamento discipulador. E na quarta-feira, então, a gente começou a desenvolver esses cursos e tem sido muito bom. As pessoas têm respondido, uma boa quantidade de alunos tem se envolvido na escola bíblica, não só presencialmente também, mas de forma online. Muitos alunos são fiéis às aulas de forma online, eles realmente assistem e realmente eu tenho observado a seriedade dos professores na transmissão do conteúdo, a seriedade. Então, a gente hoje tem uma grande quantidade de disciplinas oferecida para a nossa igreja. A gente está aí com as nossas aulas remotas, muitas aulas gravadas, que vai nos ajudar no futuro. E eu tenho certeza que a gente tem crescido, né, com o conhecimento da palavra do Senhor. E graças a Deus. Então aqui eu queria encerrar esse vídeo agradecendo a Igreja Batista Morada Nova pelo seu amor e pelo seu cuidado para comigo e para com a minha família, pela paciência, pelo carinho, né? Por a igreja ter me amado. E quero finalizar aqui as minhas palavras citando Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Então, o segredo para a gente continuar sendo uma igreja saudável é a gente amar o nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Que nós venhamos a conhecer mais o nosso Deus através do estudo da palavra, através da exposição bíblica e assim impactar o mundo com o evangelho, fazendo novos discípulos. Que Deus nos abençoe. Então o Senhor foi acrescentando pastores, e para a igreja foi um grande desafio. Como eu disse, a igreja não estava acostumada, né, com essa visão, não é uma visão, digamos assim, comum na nossa região, né? As igrejas geralmente têm um pastor e pronto. E eu lembro que nós didaticamente fomos ensinando a igreja sobre confiar na provisão de Deus e a sujeição, aliás, e a submissão ao ministério pastoral, né? Eu cheguei em Teresina em 1998, 1999. E basicamente nós viemos para cá, para Teresina. Meu pai, ele veio transferido do seu trabalho. Nós chegamos aqui em Teresina e nós começamos a procurar alguma igreja, né? E encontramos aqui a Igreja Batista do Morada Nova. Nós começamos a congregar nesta igreja. Rapidamente eu fiz algumas amizades. Cheguei com 11 anos de idade e porque essa receptividade, vamos dizer assim, foi mais fácil a gente se adaptar, então nós nos estabelecemos ali na igreja e assim começamos a participar, né, de todas as programações da igreja, de todos os cultos da igreja. Nessa época, a igreja era uma igreja em quantidade de membros, era uma igreja pequena ainda, né? Nós, participando dessa igreja, nós começamos a nos envolver, né, com as áreas, nos envolver com todas as partes que formam a igreja, né? E eu lembro que
No Ministério de Louvor, na época, nós tínhamos um guitarrista e somente um guitarrista. Era aquela guitarra eh, sem algum efeito, sem alguma, né, sem nada que substanciasse ali a música, né? Então, foi nos feito o convite para a gente poder aprender algum instrumento. Então, eu comecei a aprender a tocar teclado, né? Foi desafiador porque eu não tinha como conciliar, né? A rotina, né, dos meus pais, a minha rotina de estudo também, juntamente com a rotina de aprender, né, em alguma escola de música, a tocar algum instrumento. Mas eu lembro também que eu gostava muito do som do saxofone. Então eu pensava em tocar saxofone, mas o meu pai ele comprou um teclado, teclado bem básico para mim. Comecei a aprender e me matriculou numa aula de teclado, né? Então eu comecei a aprender a tocar teclado e o pouco que eu aprendi eu já comecei a executar na igreja. Passei pouco tempo na escola de música, né, poucos meses, mas foi o suficiente para a gente poder ir aprendendo com os demais ali, né? E nós começamos a nos envolver também com o Ministério de Música, né? Lá para a faixa dos meus 15, 16 anos, né? E então foi aí que eu comecei a trilhar aí no Ministério de Música. O nosso bairro, ele tem uma especificidade. Nós recebemos aqui no bairro, na época, muitos estudantes que vinham de fora, né? Muitos estudantes que vinham do interior. Então a nossa igreja, ela tinha um perfil de ser uma igreja jovem. Então a nossa juventude, ela era muito atuante, porque parte da nossa membresia era formada pela juventude. É, Em algum momento também nós trabalhamos com a liderança de jovens na igreja e eu lembro muito que nós realmente fazíamos muitos acampamentos, né, de jovens. Nós trabalhávamos também no contexto evangelístico aqui no bairro. Fazíamos culto também na Praça do Morada Nova. Então foi um período que muito alegra o meu coração, né, de lembrar. Porque foi um período muito gostoso, um período em que a gente tinha muitas amizades, né, e ao mesmo tempo muitos desafios, muitos planos, pessoas que estavam construindo, pelo menos nas suas mentes, né, o futuro delas, né, e a gente pôde conviver com vários jovens e transformar, né, essa convivência em verdadeiras amizades. E isso foi muito oportuno, foi muito bom para aquela época. Então, de fato, o que impactou o meu coração diante desse período inteiro, falando espiritualmente, foi realmente quando nós entendemos que ser igreja não é ficar sentado no banco, assistindo uma pregação, ouvindo uma música. Ser igreja é fazer parte de tudo, fazer parte do reino de fato, atuante, né? Então, isso foi o que mais impactou o meu coração e eu tenho plena convicção de que foi isso que também virou um pouco a chave da igreja, nesse sentido, né? De as pessoas entenderem que a responsabilidade de vidas é de cada um de nós, né? E essa responsabilidade, nós compramos essa ideia porque, primeiro, à luz das Escrituras, as Escrituras moldam o nosso coração, então nosso coração foi moldado pela palavra. E, em segundo plano, também porque existiu todo um movimento, né? Partindo da liderança, né? E juntamente com os irmãos, existiu esse movimento em prol de toparmos esse desafio e sermos uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que discipula, entendeu? Então tudo isso foi muito importante para a gente. Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em contextos de liderança. Chegou um momento em que naturalmente isso aconteceu na nossa igreja. Então eu trabalhei na liderança da juventude, na liderança do Ministério de Música, também já ministrava aula na escola bíblica, né? Então tudo é feito com muita alegria, né, para servir a nossa igreja, em primeiro lugar, para honrar o nosso Deus. E aconteceu um baque na minha vida, muito forte, né?
E Deus então nos proporcionou um reerguer, né? Deus realmente nos levantou e através da liderança também do pastor Natan, né, que muito nos ajudou. E nesse momento, então, foi um ponto em que eu fui muito grato ao Senhor, muito grato à nossa liderança também, pastor Natan e a irmã Gabi. Foi um momento em que, assim, fui muito grato ao Senhor, né? E foi um momento em que Deus realmente colocou no meu coração o desejo de servir. Até então eu não tinha a convicção do ministério pastoral, mas a vontade de crescer, como se eu fosse alguém novo na igreja. E à medida em que a gente ia crescendo, o pastor Natan, ele nos lança o desafio de estudarmos num seminário, de aprofundarmos um pouco mais o estudo, com o objetivo de lá na frente Deus fazer o que Ele quisesse, né? Mas estarmos preparados para aquilo que Deus iria abrir, os caminhos que Deus iria abrir. Então, esse foi o momento que as coisas aconteceram. Eu não me imaginava como pastor, eu não me imaginava me preparando para o ministério pastoral, mas em gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, na vida da minha família, e por Ele ter levantado também uma liderança que propõe, né, um trabalho mútuo, um trabalho onde a gente consegue ajudar uns aos outros, né? Então, por conta desse incentivo também da liderança, pastor Natan, é que começamos então a estudar um pouco mais, né? Entrei no seminário teológico e estou ainda, né, nessa caminhada, né? E grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa igreja, pelo que Ele tem trabalhado no meu coração em termos de ministério, e sabendo também, né, que a minha dependência dele é simplesmente total. Bem, eu cheguei aqui pré-adolescente, né? Então, para mim era muito difícil esse contexto, porque eu tinha os meus familiares ali, e com os meus primos eu era como um irmão, eram como meus irmãos. Chegar aqui em Teresina foi um desafio pra gente, pra minha família, mas como eu disse, nós fomos muito bem assistidos pela igreja, né? E não foi diferente na minha parte, né? Eu lembro que, por exemplo, a irmã Kayla foi minha professora, né? Meu nome é Kayla, né? Mais conhecida como Irmã Kayla. Eu nasci no lar cristão e participava da Igreja Batista do Planalto Uruguai. E nós sentimos a necessidade de vir para a Zona Sul e compramos um apartamento aqui no Morada Nova. A primeira coisa que aconteceu com a gente, ao observar, visitar alguns apartamentos, foi que em um deles, a primeira coisa que eu fiz, ao abrir a janela, eu me deparei com a Igreja Batista Morada Nova. Isso foi um dos motivos bem forte, bem marcante para mim, escolher aquele apartamento, porque eu ficava em frente à igreja e eu já tinha pedido a Deus que me colocasse próximo à igreja para eu frequentar. E eu senti a mão do Senhor bem forte naquele momento. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito feliz. E nós começamos a frequentar, eu e minha família, a Igreja Batista Morada Nova, mais ou menos no ano de 96, 97. Eu lembro que a igreja estava com 1 ano, já indo para os 2 aninhos, e nós chegamos aqui no Morada Nova. E foi uma bênção, né? Nós já éramos cristãos, graças a Deus, e a nossa trajetória no Morada Nova foi anos de bênção, anos de história, pessoas que fizeram parte da nossa vida, famílias que cresceram seus filhos junto com os nossos, e nós participamos assim de momentos maravilhosos, né? Quando nós chegamos na Igreja Morada Nova, era o pastor Misael e a irmã Socorro, sua esposa, e a família. E os filhos dele, mais ou menos na idade dos nossos também.
como de Elias e Ruth, como de Débora, como de Sheila e muitos irmãos que são nossos amigos e irmãos em Cristo, como de Lloyd, Davi, pessoas maravilhosas que nós convivemos juntos, que se tornaram, além de irmãos, grandes amigos. A Silvia e o Luiz também, que posteriormente veio a participar da igreja e assim completar a nossa amizade. E quando nós começamos a frequentar nossa igreja, Morada Nova, era o pastor Misael. E nós passamos todo o período do ministério do pastor Israel na igreja de Morada Nova. Logo após a saída do pastor Misael, nós tivemos um tempinho para a sucessão do próximo pastor. E onde eu fiquei, mais meu esposo, como vice-moderadores, mas num pequeno espaço mesmo. Muitas pessoas nem lembram desse detalhe. E quando passamos, né, no cargo, né, de presidente da igreja, pastor Mendes e irmã Vilma. E ali continuamos com grandes amigos, com líderes maravilhosos, né, como o pastor Misael, como o pastor Mendes e agora com o pastor Natan e todo o seu ministério que ali acompanha, que acompanha até hoje. Olha, no longo desses anos, nós passamos por experiências profundas de crescimento da igreja, no financeiro, em membros. Nós passamos por regularização da igreja, né? Tudo bonitinho, organizado, com contador, tudo direitinho para de congregação se tornar igreja legalmente. E nós passamos também por experiências espirituais, por pessoas que passaram por situação bem triste, de câncer, de doenças bem sérias, e onde nós tivemos vitórias para a honra e glória do Senhor com essas pessoas curadas. Infelizmente nós perdemos algumas também em acidentes, que o Senhor nos levou, que foram momentos muito marcantes para a igreja, onde a igreja chorou juntos, onde a igreja orou juntos. Nós passamos por momentos bons, momentos difíceis, mas momentos que o Senhor estava ali presente e era da vontade dele que passasse. Mas houve, diante disso, uma unidade, né? Um aproximar um dos outros, né? Sofrer junto e alegrarmos junto também. Foram momentos maravilhosos. Tivemos também, agora eu recordando, de retiros, né? Falando de coisas boas. Eita, quando a gente recorda dos retiros no sonho, com essas famílias das quais eu mencionei, como era gostoso, que a gente se retirava mesmo, ia para um local bem distante e ali nós passávamos o período do carnaval. Momentos maravilhosos, momentos que ficaram marcados na nossa vida. Olha, como tudo que é novo, que é diferente, assusta, né? A primeira visão é aquela de, será que nós vamos conseguir? E quando o pastor Natan chegou com essa visão de ideia multiplicadora, de igreja multiplicadora, me assustou. Quando ele me fez o convite para participar do curso, eu disse, opa, lá vem história para mim. Eu disse assim, não, pastor Natan, vou nada, pastor, não tem condição. E o pastor, como sempre, né, como um grande líder, disse, mas o Senhor que nos capacita. E eu entrei assim meio duvidosa, mas ao longo do tempo eu fiz o curso, fui líder por um período bem difícil da minha vida, mas eu louvo a Deus pela família do pastor Natan, na minha família, a influência dele. E passamos por esses problemas, continuando como líder, hoje eu sou supervisora de alguns PGMs, e eu vejo só a igreja crescendo e ganhando com isso, sabe? O Instituto Bíblico, meu Deus, como é maravilhoso, como eu louvo a Deus por ter participado da primeira turma de aconselhamento bíblico. Para mim, como muito tempo em igreja, muito tempo de cristã, foi algo novo, profundo, e eu vejo assim, a mão de Deus agindo de uma forma tremenda, tremenda na Igreja Batista Morada Nova, usando os seus líderes como bênção, no canal de bênção nas nossas vidas. E eu só vejo o crescimento da nossa igreja. É uma visão nova? É. Mas nós só ganhamos. E nós estamos vendo a igreja cada vez maior
e crescendo cada vez mais e ganhando muitas almas para Jesus, que isso é o mais importante. Deus pela Igreja Batista Morada Nova. Em toda a trajetória da minha vida, eu vejo a mão do Senhor. Onde Ele me colocou, sempre Ele colocou uma igreja para me abençoar. Eu louvo a Deus pela Igreja do Morada Nova. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Israel, pastor Mendes e agora pastor Natan, pastor Paulinho, pastor Ronald, que foram especiais na minha família, na nossa trajetória nesse período. Só crescemos, passamos por situações difíceis, sim, mas a igreja, de modo geral, nunca nos desamparou. Só crescemos, eu falo por toda a minha família, só crescemos e passamos por situações que foi gratificante, porque só assim a gente cresceu. Hoje a Igreja Batista Morada Nova multiplicou demais, ela tá linda, tá linda. E eu louvo a Deus por onde eu passo, eu falo da Igreja Batista Morada Nova, da minha igreja, da igreja que eu participo, eu louvo a Deus por cada vida que me abençoa, que faz parte dessa igreja. E eu espero que ela cresça muito mais. Eu vejo ela assim, tremenda. Eu vejo assim como o pastor Natan sonha. E os seus sonhos têm nos alcançado também, porque a gente sonha junto com ele. Eu quero que ela cresça, eu quero que o reino do Senhor aqui na terra se multiplique, assim como a visão da igreja. Eu espero que os líderes, que os liderados, que toda a igreja, de modo geral, abrace essa ideia, abrace esses sonhos, cresça, que nós tenhamos 30, 40 anos, se assim o Senhor permitir, se Ele não quiser que nos levar logo para a glória, né? Mas eu louvo a Deus por essa igreja, eu espero, eu vejo com os olhos brilhando, que o Senhor tem muito a fazer, e fazer com cada vida, com aqueles que estão chegando, com aqueles que já estão há algum tempo com a gente, e aqueles que estão junto, a equipe pastoral. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E parabéns, Igreja Batista Morada Nova, da qual eu faço parte. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de trabalharmos com crianças, né? Dentro do ministério, eu preciso realmente agradecer a Deus, preciso agradecer a minha esposa por tanta dedicação, tanto apoio, né? Preciso agradecer a oração dos meus pais, né? E esse é um momento desafiador, mas com muita alegria a gente recebe esse desafio. Nós entendemos que o ministério pastoral voltado para crianças, né, é um ministério muito importante. Todavia, nós precisamos estar preparados para trazer ao coração dos nossos pais a relevância que eles têm na vida de seus filhos. E esse talvez seja o maior dos desafios, porque nós enfrentamos tempos difíceis, tempos de correrias, mas precisamos ter esse olhar. Se queremos ter filhos fortes lá na frente, no futuro, nós precisamos ter esse olhar. E essa é uma responsabilidade que a gente precisa adotar com muita cautela, com muito amor, né? E eu louvo a Deus, né? Porque minha esposa também é bastante atuante, me ajudando nessa área. Nós promovemos todo o material do Ministério Infantil hoje. E agradecemos a Deus também pela equipe que nós temos. É uma equipe que também é muito responsável, uma equipe que também se dedica muito, né? Lá na frente nós queremos ver crianças que também chegaram a uma fase adulta, fortalecidos pela palavra que foi instruída, pelos corações instruídos por essa palavra desde a sua infância, né? E o nosso desejo é que a igreja continue crescendo, que as nossas crianças sejam adultos fortalecidos na palavra do Senhor e que possamos olhar para o futuro, né, com a perspectiva de que temos um Deus que cuida de tudo, né? Nós somos uma igreja que há anos atrás não imaginávamos chegar onde nós chegamos, né? Mas, como eu disse, temos um Deus que promove todas as coisas, né? Então, que possamos continuar confiando nele, né? Olhando lá para o futuro e enxergando que esse mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, continuará cuidando de nós durante os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Quando a igreja tiver 60 anos, olharemos para esse tempo e diremos que Deus tem nos ajudado.
A gente chegou aqui na Igreja da Morada em novembro de 2018, né? Numa situação bem difícil, relação espiritualmente. Nós viemos de um contexto de igreja onde já estava acontecendo muitas coisas que eu não concordava em relação a lideranças e algumas outras coisas e comportamentos, né? E nessa outra igreja eu já vinha definhando na fé espiritualmente há muito tempo, né? Ao ponto que eu cheguei para a Sara, minha esposa, no tempo e falei, eu tô saindo. Ou você vem comigo ou você fica, mas aqui se eu ficar eu vou continuar, é capaz de eu até me desviar e sair realmente da fé, né? Então, em novembro de 2018 eu tive essa conversa com ela e a gente decidiu procurar uma outra igreja. A gente já morava aqui no Lorival Parente, né? E a primeira igreja que a gente decidiu visitar foi a igreja da Morada Nova, né? Igreja Morada Nova. A nossa intenção era visitar várias igrejas aqui da reunião. No entanto, quando a gente chegou aqui, pelo acolhimento que a gente viu, né? A gente foi impactado pelo jeito, né? Não só pela atenção, né? A gente veio visitar, a gente lembra como fosse hoje. A gente chegou para o culto, só tinha o pastor Paulinho, os outros pastores não estavam, a igreja estava um pouco vazia, o pastor Natan estava celebrando um casamento. E a gente conversou, depois do culto, o pastor Paulinho procurou a gente, né? Ele perguntou de onde é que a gente estava vindo, a gente explicou para ele e tal. E ele passou o nosso contato para o pastor Natan e na mesma semana o pastor Natan entrou em contato com a gente. E aquilo marcou a gente porque era algo que a gente não vivenciava em relação à questão pastoral, né? Essa questão do cuidado, da questão da atenção, de ter... E não, como eu falei, não só o pastor, né? A gente também estava vindo de um período com o Caleb recém-nascido, bem difícil, né? E o próprio pessoal do Ministério Infantil teve aquele acolhimento de chegar e falar que ia ajudar, ia estar junto. E depois de um tempo a gente visitando a igreja, a gente decidiu que realmente a gente ia ficar aqui. A gente decidiu ficar aqui, então a gente passou um ano ainda sem servir em nada, só sendo realmente cuidado, sendo trabalhado, né? Após um ano, a gente começou realmente a servir na igreja em algum ministério, né? Como a Sara ela já trabalhava nessa parte de ornamentação, ela começou a trabalhar na parte de ornamentação. Eu comecei a servir no Ministério de Mídia, no Ministério de Louvor, no Ministério de Casais. O Ministério de Casais foi o primeiro ministério que eu entrei, né? Assim que eu cheguei aqui na igreja, né? Estava precisando de pessoas para trabalhar com casais, então a gente começou a trabalhar com casais, né? Junto com o Bartô e a Raquel, né? E nisso a gente foi entrando, né? Ministério de Mídia, Ministério de Louvor, Ministério de Casais. Depois veio o convite do pastor para a gente estar dando aula na EBD, né? E junto com esse convite ele chegou a perguntar sobre a questão do seminário, né? Se eu tinha o desejo, né? E como eram áreas que eu já trabalhava também em ministérios, nessas áreas na outra igreja, né? Tanto dando aula na EBD, tanto como liderança de jovens, como louvor e outras áreas, né? Eram áreas que sempre tinham afins, né? E a área de ensino eu sempre tive um gosto por essa área, né? A Sara até fala que eu deveria ser professor, né? Mas com essa questão do desenvolvimento na EBD e tudo, o pastor ele chegou e perguntou, né, se a gente não queria fazer o seminário. E também era um desejo que eu já tinha anteriormente no começo, mas um desejo também que com o tempo, por algumas circunstâncias, foi se deixando de lado, né? Então, quando o pastor chega, pega a gente pelo braço e diz, bora, a gente vai junto. Então, a gente se matriculou no seminário para estar estudando. E desde lá a gente vem estudando, crescendo e caminhando junto com os pastores, né? Tanto nessa área de ensino, né? Como nesse desenvolvimento também do ministerial. Dentro dessas questões de estudo, né, e trabalhando na igreja com relação à questão de ensinos, né, a gente começou a perceber essa questão de como era o pastoreio, né, a visão de pastoreio daqui dos pastores da Morada Nova. E era para a gente uma visão totalmente nova, diferente do que a gente já tinha vivenciado, né.
E aquilo fez despertar em mim novamente aquele desejo de trabalhar nessa área pastoral, no ministério, né? O chamado que Deus uma vez já tinha feito, né? E quando o pastor Natan, ele chega e fala para a gente estar entrando e estudar e a gente ia caminhar junto, né? A gente começou a participar também dos encontros pastorais, sabe, caminhar com os pastores, saber como era, ver questão de estudo de sermão, né? Então, antes mesmo de ter esse convite do pastor, né, teve essa caminhada junto com os pastores, esse desenvolvimento, ver como era a questão de pastores, né, como era a vida pastoral, qual era a visão da igreja, qual era a visão dos pastores, até o momento que o pastor Natan ele chega para a gente e ele me convida para uma conversa. E nisso a gente já estava como líder do Ministério de Louvor, né? E estava também em alguns outros ministérios. E ele chega para mim e ele disse que queria me fazer uma proposta, um convite. E ele falou: olha, eu queria te convidar para ser pastor de famílias da igreja. E foi algo assim que, por mais que a gente deseje, né? Como o Paulo fala, o pastor ele tem que desejar, né? Tem que desejar o episcopado, né? É algo que impacta, assim, porque a gente estava aqui na igreja e a gente vinha de uma visão totalmente diferente, né? E depois de alguns anos caminhando com os pastores, caminhando com a igreja, a gente viu como era realmente uma visão da igreja, como era a visão de igreja. E aí ele falou: olha, converse com a sua esposa, né? E a gente quer, depois você dar uma resposta para a gente. Conversei com a Sara, a gente orou, colocou diante do Senhor, né? E a gente entendeu a confirmação do Senhor daquilo que ele já havia acendido o desejo no meu coração há muito tempo atrás, né? A Igreja da Morada Nova, ela realmente foi um marco, um divisor de águas na nossa vida espiritual. Não só minha, como da minha esposa e dos nossos filhos, né? A gente começou a entender qual a visão de igreja, uma igreja bíblica, uma igreja onde ela se aprofunda no conhecimento das Escrituras, né? Uma igreja onde ela se relaciona, onde ela tem a intenção de formar discípulos, né? E discipular as pessoas, de fazer as pessoas um novo discípulo de Cristo, né? E isso, ele transformou nossas vidas não apenas na parte espiritual, mas na parte familiar também. O estado que nós chegamos, que eu cheguei particularmente aqui na igreja, ele era um estado praticamente de morte espiritual, né? E a igreja acolheu, os pastores acolheram, fomos tratados, fomos levados a caminhar junto, e depois que já estava tratado, agora a gente foi chamado a cuidar de novas pessoas, né? E nisso a gente só tem a agradecer, né? Toda a Igreja Batista Morada Nova como um todo, por todo o cuidado, por toda a atenção, e dizer o prazer que nós temos de estar hoje pastoreando os irmãos, cuidando, né? Reproduzindo o cuidado que nós tivemos, o mesmo cuidado que nós tivemos ao ser aceitos, a ser acolhidos. Hoje nós temos a oportunidade de estar fazendo isso com novos irmãos, né? Cuidando, pastoreando, sendo não apenas um irmão que está do lado, mas um irmão, sim, mas com uma missão maior como um pastor dos irmãos, né? E isso é algo que nos alegra o nosso coração, né? Estar cumprindo o chamado do Senhor no meio de uma igreja que nós amamos e uma igreja que nós queremos que esses 30 anos se multiplique por mais 30 e mais 30 e que o Senhor possa ser glorificado em todos esses anos, que nós possamos ter essa oportunidade de estar caminhando com os irmãos e cuidando com os irmãos por mais e mais anos pela frente, e que o Senhor esteja abençoando, né? Nos abençoando e nos usando, para que nós possamos estar impactando não só Morada Nova, mas toda Teresina, com a palavra do Senhor e fazendo mais discípulos para a honra e glória do Senhor. E até é interessante falar dos projetos, porque os projetos nasceram de oportunidades que os nossos filhos tiveram. Então, o judô foi assim, o João começou, a gente conheceu o tio Miguel, e como não deu certo lá, ele ofereceu, né, de trazer o judô aqui para a igreja, se a igreja teria interesse de começar esse projeto. E o balé da mesma forma, né? A gente começou a procurar professoras, porque tinha meninas que queriam muito fazer. Então, como o Senhor foi movendo
corações, pessoas para abençoar a comunidade, né? Que era um desejo que a gente tinha do prédio da igreja ser usado para a comunidade. E é interessante que daquela primeira geração de líderes, nós ainda temos líderes hoje, né? Nós temos a Kaila, nós temos o irmão Davi hoje, irmã Lina, Raquilene, Caleb, Paulinha, Avna e Rebeca, né? Paulinho, né? Líderes daquela primeira formação em julho de 2015, que até hoje alguns já se tornaram supervisores de pequenos grupos e ver hoje a nossa igreja ela já tem 40 pequenos grupos multiplicadores, com outros tantos para multiplicarem, né? E Gabi falando sobre os projetos, né? Eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu gosto de sonhar, né? Eu acredito que se o nosso Deus é grande, nós podemos sonhar grande também. E eu lembro que lá em 2015, no início de 2015, eu montei um projeto para a igreja com a visão da igreja. E a visão da igreja ali, que é a nossa visão até hoje, era ser uma igreja bíblica e relevante que manifesta no mundo o amor de Deus. E o legal, mas o interessante é que eu imprimi o projeto e entreguei na mão da diretoria de alguns líderes. Eu falei, o que é isso, pastor? Eu disse, é o projeto da igreja. Para que o projeto? Né? Eu disse, nós vamos trabalhar em cima dele. Daí nós começamos a montar todos os anos a visão da igreja, o calendário da igreja a partir dos projetos. Até hoje nós trabalhamos com o projeto hoje já é outro, mas alinhado na mesma visão. E o nosso objetivo sempre foi ser uma igreja bíblica e uma igreja relevante. Os projetos sociais entram nisso. Uma igreja relevante onde Deus nos colocou. Uma igreja relevante que tem aberto suas portas para a comunidade, além do projeto de judô e balé. Nós temos hoje o projeto de evangelização nas ruas, nós temos frutos desse projeto com pessoas convertidas aqui. Nós temos projeto de cestas básicas, nós temos outros tantos em andamento. E um dos projetos que faz parte da nossa visão de ser uma igreja bíblica é o projeto do Instituto Bíblico Zacarias Taylor, que hoje nós temos turmas em andamento na área de formação em liderança e teologia, pós-graduação em aconselhamento bíblico, o mestrado em teologia com alguns parceiros, né, como a CEBI e o Christian Hall. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem aberto portas, né, e nossos líderes têm crescido, nossa igreja tem avançado. E por fim, um projeto recente, agora de ontem ainda, a formação do nosso Centro de Aconselhamento Bíblico, que por sinal parece ser o primeiro centro de aconselhamento bíblico do estado do Piauí. E nós louvamos ao Senhor por isso, né, pela oportunidade de começar o Hope, né, Centro de Aconselhamento Bíblico Hope, na nossa igreja, que faz parte da visão de igreja de cuidar de pessoas à luz das Escrituras. Então, nós olhamos para tudo isso e vemos a graça, a maravilhosa graça do Senhor. Como eu disse, sobre o prédio, eu falo sobre todos os demais, assim. Olhando para trás, a gente só contempla milagres. Milagre do Senhor. Então, o que você fez, Gabi? O que você fez? Graça do Senhor. É graça do Senhor. Nós olhamos e vemos só a misericórdia do Senhor operando na vida da sua igreja. E que é interessante que a primeira turma do Instituto de Aconselhamento, a maioria são pessoas que estavam na nossa primeira turma de líderes de PGM, né? Então, assim, se a gente for pensar, né, quanto o Senhor tem sustentado esses líderes até aqui, né? E usado as diversas fases que a igreja tem passado para capacitar essas pessoas, né? Então nós somos muito gratos a Deus por fazer parte dessa história, né? Eu não sei como será, aliás, o que Deus tem planejado para a Igreja da Morada. O que nós sabemos é que nós queremos fazer parte dessa história, até onde o Senhor nos permitir fazer parte. E nós queremos ver nossos filhos, nossas crianças crescerem, amando o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, formando famílias que glorifiquem o Senhor. Eu não sei o quanto a nossa igreja crescerá, quantas pessoas o Senhor enviará. O que eu sei é que nós queremos continuar sendo uma igreja bíblica, Amém. uma igreja que honra o Senhor, que vive princípios da palavra, que trazem glória ao nome de Cristo Jesus. A gente chegou aqui, a igreja estava fazendo 20 anos. No ano que nós chegamos, a igreja estava fazendo 20 anos. E já se passaram 10 anos, né? E nós estávamos conversando um dia desse o quanto nós fomos abençoados por essa igreja. Aqui os nossos filhos e nós também encontramos mães, pais, tios
Os nossos filhos encontraram avós, encontraram amigos. E essa é a cara da Igreja da Morada, né? Sermos família, né? Um poder contar com o outro, um estar andando lado a lado com o outro, né? E ver as crianças aprendendo isso, ver as crianças conhecendo do Senhor, né? E entendendo que eles não são a próxima geração de cristãos, mas que eles são a geração de cristãos que Deus já tem levantado para esses próximos anos, né? Então nós, como Nathan falou, nós não sabemos o que Deus tem reservado, mas nós queremos fazer parte, né? Até onde o Senhor nos permitir. E que o Senhor continue acrescentando à igreja aquilo que ela precisa. Que os sonhos da igreja sejam compatíveis com os sonhos de Deus. Amém. A minha palavra sobre a Igreja Batista Morada Nova é de gratidão a Deus. Nós criamos nossos filhos na igreja, vemos eles crescerem espiritualmente. A Elaiane faz parte há 26 anos, 25 anos no Ministério do Louvor. Somos gratos agora para ver nossos netos na igreja, ver a Elaiane com as duas filhas já se inserindo no louvor, o Rian, a Rafael, que está se desenvolvendo dentro da igreja. Então, nossa palavra como igreja é de gratidão a Deus. Nós somos gratos também pelo ministério hoje, o ministério pastoral. Hoje nós não temos um pastor, nós temos um ministério com vários pastores e graças a Deus, biblicamente, eles levam a palavras a sério, biblicamente, eles ensinam o que tem que realmente ser ensinado pelo nosso Senhor. Então, essa é a minha palavra de gratidão. Como o Elias já falou tudo, né? Sobre os filhos, sobre os netos, né? Também tinha muito para falar, mas ele já falou tudo. Também a minha palavra de gratidão. Nós louvamos a Deus pelo pastor Nathan, que está aí, um grande pastor, um grande líder que Deus tem levantado na nossa igreja, né? Nossa igreja, desde o início, é abençoada, né? E como diz em Oséias 6,3, que dizemos assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso está acontecendo, né? Cada dia, cada domingo temos ali a palavra do nosso pastor, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que nós cada dia mais, a Igreja da Morada está sendo conhecendo a palavra do Senhor, como diz aqui em Oséias 6,3, né? Conhecer mais do Senhor. E isso é até a vinda do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para conhecer sempre ao nosso Deus, né? E isso nós temos aqui um grande líder, vários líderes que Deus levantou na nossa igreja. Nós louvamos a Deus por esse líder e que Deus continue abençoando grandemente o nosso pastor Nathan. Quando a gente começou o projeto de Igreja Multiplicadora, né? Nós pensávamos assim, agora vai dar tudo certo, né? A gente tem líderes, o pessoal vai começar a caminhar, o pessoal se converter, um vai discipular. Só que a realidade, ela se mostrou bem mais desafiadora. E a gente começou a perceber que essas pessoas que chegavam, elas chegavam com muitas demandas emocionais, espirituais. E a gente precisava de mais gente para lidar com essas pessoas, para ajudá-los, né, nesse processo. E muito do que a gente vivia, às vezes era eu e o Nathan, o Paulinho ali também com a gente. Mas nós olhamos, a gente precisa de mais gente, a gente precisa. E o Nathan sempre teve realmente isso no coração, de ter mais pastores, né? De ter pastores caminhando ao lado dele. E eu lembro que o Senhor foi misericordioso e dando cada um, né? Então, quando o Ronald veio, o Paulinho já estava e eles estudavam juntos, né? Só que o Senhor foi dando para cada um. A área onde cada um era bom, assim, tinha o dom do Senhor. Tinha o dom do Senhor e poderia exercer esse dom, trabalhar ali naquela área, né? Como Deus foi direcionando essas coisas. E como a igreja foi aprendendo a amar esses pastores, né? A cuidar. Eles chegaram solteiros e foram casando, tendo filhos, e os outros pastores foram chegando. Então, assim, realmente é desafiador,
Mas ao mesmo tempo é gratificante poder caminhar, né, ao lado de homens e mulheres de Deus que têm se doado mesmo para o reino e que têm crescido junto com a igreja. Porque essa é a sensação que a gente tem. Que nós chegamos aqui muito novos e muito imaturos, né? E conforme a igreja foi crescendo, nós também fomos crescendo com a igreja. O Senhor também foi moldando os nossos corações, nos dando maturidade, nos ajudando a enxergar o reino de Deus, né? Como Deus deseja. E além desses pastores, nós temos outros, né? Porque a Igreja da Morada, ela se espalha. Nós temos a congregação Nova Morada em Timon, que é um braço da nossa igreja em Timon, pastoreada pelo pastor João Aurelião e sua esposa ali ao seu lado, a irmã Cleane. Nós temos a congregação Batista Rei da Glória, aqui no Planalto Bela Vista, pastoreada por Abner, nosso missionário Abner, ao lado da sua esposa, a irmã Débora, e suas filhas. Nós temos a congregação Batista Azaf, ali na estrada indo para Altos, pastoreada pelo pastor Jair e irmã Selena, e ali seus filhos. E assim, Deus tem uma das coisas que me alegra é olhar para todos esses pastores missionários e ver a bondade de Deus, sabe? Em nos dar pastores, homens de Deus, homens sérios, que amam o Senhor, que amam a sua palavra, que zelam pelas escrituras. E eu louvo ao Senhor por isso, né? Nesse período de 10 anos, nós tivemos 4 congregações. Uma delas foi organizada, que é a PIB no Eduardo Costa. Nós temos a Nova Morada, que eu já falei. Ano que vem, 2025, será organizada em igreja. E as outras duas, né? E o sonho de plantar novas igrejas, com o objetivo de espalhar ainda mais a semente do Evangelho, né? Para a glória e louvor do Senhor. Como nós falamos, é muito bom fazer parte dessa história. Nós entendemos que essa é uma obra muito maior do que nós. Nós entendemos que nós somos apenas instrumentos de Deus para servir nessa igreja, servir na obra do Senhor nesse lugar. Outros homens de Deus passaram por aqui, outros ainda passarão, e sem dúvida alguma o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas nesse lugar. Nós sonhamos muito, temos o desejo de ampliar nosso alcance na área social. Nós temos o desejo de plantar novas igrejas. Nós temos o desejo de expandir esse espaço para poder acomodar melhor pessoas e abraçar melhor os nossos projetos. Nós temos o desejo de fazer mais discípulos, enviar mais missionários, não apenas aqui para o estado, mas para outros lugares do mundo. Queremos ver o Instituto Bíblico se tornando uma referência de ensino bíblico no nosso estado. E, enfim, o Senhor tem feito grandes coisas. E é sério, eu olho para frente e eu penso, nossa, tem muita coisa ainda que o Senhor vai fazer. Eu não tenho ideia do que, né? E eu não tenho ideia do que ou como, mas eu sei que Ele fará. Nós amamos essa igreja, amamos mesmo de coração. E nós queremos ver, queremos poder contemplar o que Deus vai fazer nesse lugar. Como eu disse, isso independe de mim ou de qualquer outra pessoa. Eu quero só encerrar dizendo para os irmãos da Igreja da Morada, né, que nós nos sentimos amados por vocês e nós amamos vocês de todo o nosso coração, realmente. Vocês são nossa família. A gente chega aos 30 anos, né? Gratos por aquilo que Deus fez. Quando eu olho para trás, eu lembro, assim, dos medos, dos anseios, dos sonhos. E o Senhor ultrapassou tudo aquilo que a gente planejou, o Senhor ultrapassou. Ele fez muito mais e de forma diferente, né? Fez muito mais e fez melhor do que nós poderíamos planejar ou imaginar. E hoje nós estamos alegres, né? Com aquilo que Deus fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, os 30 anos é uma data de festejar aquilo que o Senhor já fez e olhar para frente, crendo que Ele pode fazer muito mais. Amém. Eu tô ficando careca, cabelo branco, mas o Senhor tem me sustentado. E uma pergunta que não quer calar, irmão Elias. Fala, meu irmão. A igreja está em expansão, né?
Uhum. E se eu for convocado novamente para nova construção, você toparia? Eu nunca digo não, né? Vejo hoje pessoas com muito mais competência, né? Mais competente. Pastor Natan tem uma grande visão. Ele não ele além de ser um pastor bíblico, né? Mas ele é um pastor de visão, de construção, de espaço, e ele procura estar atualizado ao seu momento. Eu vejo que tem pessoas mais competentes, mas eu jamais direi um não.